Vou estar falando um pouco sobre a profissão de bombeiro civil. Aí na tela vocês estão vendo a parte onde você faz a homologação, né? Depois eu vou deixar o link na descrição. Você tem as empresas aqui que são cadastradas no Corpo de Bombeiro, né? Aí após o curso você vai vir aqui, vai escolher a sua empresa, né? E vamos procurar aqui a minha empresa, só para vocês saberem. Vou pausar aqui o vídeo. Pronto, achei aqui a minha empresa, Consult Fire. Escolho o ano, só tem 2019 ainda, né? Aí eu vou listar aqui as turmas, subo aqui um pouquinho, tenho aqui algumas turmas. E aqui vem o nome das pessoas aqui, tá? Só para vocês saberem como é que é aqui a parte de homologados. Então, galera, a galera que faz o curso aí de bombeiro civil, muitas vezes fala assim, se eu fizer o curso eu vou conseguir emprego? Será que vale a pena? Deixa eu explicar uma coisa para você. Para ser um bombeiro civil, você tem que entender o que é ser um bombeiro civil e após o curso você tem que continuar respirando bombeiro civil. Não adianta você fazer o curso só por trabalho. Você tem que gostar do que você faz. E que tipo de orgulho um bombeiro civil sente? Vocês sabem que é uma profissão ainda um pouco desconhecida pela população. Muitas pessoas confundem o bombeiro civil com o bombeiro militar. E tem gente que faz o curso já avisando isso. Essa impressão que dá para as pessoas, né? As pessoas vão me ver como se fosse um bombeiro militar. É uma coisa meio infantil pensar assim, né? Então, o bombeiro, por que você sente um pouco de orgulho? Porque o bombeiro civil é o cara que faz o primeiro atendimento em uma situação de emergência. Ou seja, um princípio de incêndio, começou-se um incêndio, você vai acionar o corpo de bombeiro, se o incêndio sair do controle, né? E você vai combater com a linha de mangueira. Ou seja, você vai tentar o princípio de incêndio, não conseguiu, você vai chamar o corpo de bombeiro e depois que se você não conseguir acabar com aquele incêndio, você preparou a linha de mangueira, viu que não vai dar para você, chama o corpo de bombeiro. Você é a pessoa que está ali para fazer a segurança das outras pessoas, dos bens daquelas pessoas, mas você está capacitado para isso, né? Você foi treinado para isso. Então, quando uma pessoa sofre uma queda, uma vítima traumática, uma vítima clínica, o primeiro atendimento, quem vai fazer é o bombeiro civil. Ele vai ser o elo entre te manter vivo até a chegada do socorro, né? No caso de um atendimento clínico, muitas vezes a vítima já está consciente, está tudo direitinho, a vítima já consegue se locomover, você vai fazer o acompanhamento. Se a vítima não conseguir voltar à consciência, você vai acionar ali o SAMU, né, para fazer o atendimento avançado. Se for, no caso, uma vítima de mal súbito ou uma vítima de PCR, né, parada cardiorrespiratória, ou no caso você vai chamar o socorro avançado e você vai manter essa vítima viva, tentando manter essa vítima viva até a chegada do socorro. Então aí você vê a importância de um bombeiro civil, né? Se ele não faz esses primeiros socorros, se ele não é uma pessoa capacitada, se não tem pessoas, só tem pessoas leigas, você vai morrer. Mas se tem uma pessoa ali que pode te dar uma esperança, esse é o bombeiro civil. Então por isso nós nos orgulhamos de sermos bombeiros civis. Por quê? Porque nós fomos lá, nós fizemos o curso. Você tem que pensar assim, cara. Eu estudei, eu fiz o curso, eu sofri no meu curso, né? Então agora eu quero trabalhar de bombeiro civil. Eu vou correr atrás. Você tem mais uma profissão para somar no seu currículo, né? Porque as pessoas falam assim, e se não tiver oportunidade? Cara, você não pode pensar dessa forma. Para ser bombeiro civil, você tem que gostar. Quando eu fui fazer o curso de bombeiro civil, sim, precisava do emprego, preciso do emprego. Mas eu pensei também na possibilidade de aprender coisas muito boas para a minha vida.
né? E que iriam somar em toda a minha vida, né? Iam agregar valores a toda a minha vida. E ali você conhece pessoas que você não conheceria se você não fizesse o curso. Pessoas que foram, que são uma benção, né? O instrutor lá da Consultify, o instrutor Carlos, o instrutor Renato, Velasco, tem todos os instrutores que foram pessoas que acrescentaram na nossa vida, que vão sempre carregar no coração como exemplos, né, a ser seguido. Então você tem valores, tem amigos que você tem no curso que você não teria se você não fizesse, né, o curso de bombeiro civil. Isso é importante para algumas pessoas, pelo menos para mim é muito importante. E dali você tem um leque de muitas oportunidades, desde trabalhar no sambódromo, né? Desde trabalhar em shopping center, muitas vezes é necessário ter bombeiro civil particular no acompanhamento de soldas que são feitas nas lojas, porque o bombeiro do shopping não pode ficar, em alguns shoppings não é permitido eles ficarem trabalhando exclusivamente para uma loja, sendo que eles é o bombeiro de todo o shopping, né? A brigada ali tem os bombeiros do shopping inteiro para atender a emergência. O cara não pode estar acompanhando uma solda se ele está sozinho no posto, enquanto uma pessoa sofre uma queda. Ele tem que estar avaliando riscos, né? Vira e mexe você vê no shopping crianças que caem por baixo desses corrimões, né, que são às vezes mal projetados, a criança acaba caindo por baixo. O bombeiro civil ele tem que ter um olhar clínico, ele tem que observar que aquilo ali é arriscado. Às vezes o cara vai subir ao último degrau da escada para fazer um reparo e o bombeiro civil não pode só ficar ali segurando a escada, ele tem que proibir aquele trabalho, ele tem que ter pulso firme, chegar, isso daí não, eu vou relatar isso aqui porque isso daqui está colocando sua vida em risco. Ele tem que isolar áreas onde está sendo feito trabalhos e pode cair um objeto dos andares e machucar uma pessoa. Então ele tem que estar atento à vida das pessoas e aos bens daquele lugar, né? Vazamento de gás, guimba de cigarro que podem jogar, que pode causar um incêndio. Então o bombeiro civil ele trabalha com esse olhar clínico. Ele está num lugar observando as coisas, um teto que pode cair, um forro que está mal colocado, que pode estar com problema, né? Além da preocupação do princípio de incêndio, que você não vai ver isso todo dia, né? Então o bombeiro civil ele vai para uma entrevista, ele não pode ir sem estudar. O bombeiro civil não pode parar de estudar. Você não, eu não estudo porque eu vou numa entrevista ou porque eu preciso trabalhar. Não, eu estudo porque eu gosto. Eu pego ali, eu tenho que lembrar, poxa, eu esqueci isso. Você às vezes esquece, acaba o curso, você às vezes esquece. E você tem que ter aquilo na veia, você tem que respirar bombeiro civil. Por quê? Porque você agora tem uma capacidade profissional diferenciada de outros. Nem todo mundo tem R$ 1.000, vai dar R$ 1.000 um curso, nem todo mundo vai perder 80 horas de curso, né? Nem todo mundo tem disposição para fazer a prática do curso, nem todo mundo tem disposição para ficar na câmara de fumaça, de correr, de fazer todo aquele exercício, ficar no sol, passar por tudo que você passou. Nem todo mundo tem essa disposição, né? Então, nesse fator você não vai, você pensa assim, tem muitos bombeiros civis. Tem muitos bombeiros civis, mas nem todo mundo pensa em seguir essa área. Por quê? Porque vê a dificuldade, tem muita dificuldade para poder chegar a isso, principalmente a dificuldade financeira para se pagar um curso um valor assim um pouco difícil de hoje em dia o povo brasileiro ter essa aquisição, né? Então, galera, dali você passa a pensar diferente, né? Em toda a sua vida. No seu carro você já sabe como combater um incêndio, você sabe que não deve abrir o capô de imediato. Num ambiente em incêndio você sabe que não pode abrir a porta de imediato, né? Você vai ter um olhar clínico que outras pessoas não têm, e isso pode fazer diferença na sua vida, na diferença da sua família, né? Muitas pessoas que eu converso já tiveram problemas com filho engasgado, criança pequenininha de colo engasgado e não sabe como resolver. Olha a que situação você chega, né? Você sabe uma coisa que faz uma diferença na sua vida, que poderia fazer diferença na vida do outro.
Muitas crianças morrem engasgadas porque a pessoa não tem esse conhecimento. Conhecimento de lesões, de traumas, de acidente automobilístico, você sabe fazer certas coisas que outras pessoas não sabem. Então, isso é a importância do bombeiro civil. Motivo de orgulho? Sim, um pouco de orgulho. Mas não soberba, não achar que você é um bombeiro militar, que o bombeiro militar tem muito mais conhecimento. Mas isso não desmerece o bombeiro civil em sua função. Você tem que ter orgulho de comprar sua farda, vai e compra uma coisa de qualidade, para você ir bem apresentado. Você vai no São Paulo, você vai bem apresentado. Eu acho que às vezes o bombeiro civil peca um pouco nisso. O cara paga um curso caríssimo, estuda pra caramba, mas ele quando vai colocar a sua farda, ele não pensa dele ter uma bota de qualidade, dele ter uma farda de qualidade, para quando ele estiver lá no Sambódromo, com o cabelinho cortado, barba feita, ele está apresentando um excelente serviço, a sua postura profissional, o respeito às demais pessoas, nada de brincadeira, uma postura. Você não precisa ficar como um dor de paus lá, como segurança do sambódromo, mas você ser uma pessoa que tem uma postura, que tem uma tranquilidade, não é sair desesperado correndo, que você pode derrubar as pessoas. É ter uma tranquilidade, observar sempre o que você vai fazer, olhar, analisar sempre. Eu acho que a análise de uma questão é muito mais importante do que a ação. Você não vai perder muito tempo, mas você vai analisar o que eu vou fazer nessa situação. Sempre surgem situações diferentes. E por isso você tem que estar com o estudo bem apurado no seu entendimento. Porque você tem que avaliar o que você vai fazer. Muita gente não avalia, esquece às vezes do que estudou e acaba fazendo um monte de titica por aí. Então é sempre bom, e quando você está trabalhando na ativa, você tem aquele cotidiano, você tem uma habilidade que você adquire pelos dias que você está trabalhando, experiências com outros bombeiros civis. Você vai cometer erros? Sim, vai cometer erros, mas esses erros podem ser superados com as coisas que você faz de bom, as coisas que você faz certo. Ou seja, todo mundo comete erros, mas se você está sempre ali lutando. Agora, se você é um bombeiro preguiçoso, que não tem esforço para nada, primeiro que você já não está cuidando da sua saúde. O bombeiro civil não pode ser sedentário. Você sempre está em casa fazendo uma barra, uma flexão, uma corrida. Você sempre tem que manter-se em atividade. Isso é sempre o que o curso ensina, porque numa questão de emergência, numa situação de emergência, você vai ter fôlego, você vai ter disposição. Então você precisa manter essa disposição, Então, para você não ser aquela foto daquele policial gordo que nego coloca assim, pela volta do regime militar, e você não ser uma figura de deboche aí. Então, galera, o curso de bombeiro civil, ele te traz uma possibilidade de um trabalho. Às vezes a situação no país está difícil demais. Aí você tem que disputar uma carreira de porteiro, Aí você chega lá na empresa, não tem outro emprego, o cara vai olhar assim, pô, se eu posso ter um porteiro que é um bombeiro civil, eu vou botar um porteiro que não é um bombeiro civil? Pô, eu vou botar um porteiro que tem um olhar clínico sobre fatos, sobre situações, Não que você vai atuar como um bombeiro civil e porteiro, mas se só tiver esse emprego, se às vezes o emprego de porteiro é um salário bom, uma escala de trabalho 12/36, que vai dar a possibilidade de você continuar os seus cursos, fazer o curso de socorrista, fazer o curso as NR, NR35, todas as NRs que você quer fazer aí, de altura, de tudo, atendimento OPH, atendimento pré-hospitalar, que é um curso também bom para ser feito, difícil de alguém, de as pessoas terem. Então, você tem que sempre estar pensando em melhorar. Eu sei que quando o cara que é bombeiro civil e ele não tem esses cursos, ele arruma um trabalho, ele não pensa em fazer esses cursos socorrista e tal. Tudo bem, você pode até pensar assim. Eu acredito que o conhecimento é muito importante, Aí tem a NR35, você saber trabalhar em altura, não necessariamente que você queira trabalhar em altura,
mas é um ensino que vai fazer a diferença, e uma NR hoje em dia não é tão caro para fazer, e é um dia de curso. É um dia que você vai perder ali para fazer o curso. Você vai adquirir um bom conhecimento. Acho que, se eu não me engano, é um dia de curso. São 8 horas de ensino. E ali você tem o curso de socorrista, que é um pouquinho mais caro e um pouquinho de mais de tempo, mas também te dá uma boa coisa, assim, uma boa qualificação, né, importante. Eu achava até que nessa parte de socorrista não precisaria a gente ter esse curso, né, se na parte de bombeiro civil as empresas dessem um foco maior nessa parte também, e um pouco menos de teoria. Mas a prática do que a gente aprende em sala de aula, que a gente aprende no bombeiro civil, se você é um cara estudioso, você recebeu muito conhecimento. Se você pegar suas apostilas e estudar e analisar, você vai ver que o curso te passou tudo que foi possível, né? Tudo que foi necessário passar. E às vezes a conversa na sala de aula até se estende um pouco, né, para tirar algumas dúvidas de certas questões, e você adquire muito conhecimento, mas só que você precisa estudar. Você precisa, numa entrevista de emprego, você tem que saber as coisas mais importantes, né? O que é o fogo, o combate a incêndio, agentes extintores, como funciona, qual atendimento de primeiro socorro. Você tem que saber como você vai fazer. Você sai do curso às vezes com algumas dúvidas, sai, porque esquece algumas coisas. As práticas do curso são feitas no final. Então, consequentemente, com aquela agitação do curso, você vai esquecer algumas coisas lá do princípio, né? Mas você tem as apostilas para você estudar. Você tem que estudar todos os dias. Não adianta você vai na entrevista de emprego e tu quer estudar na hora. Tu vai perder muita coisa. Então toda vez que você vai lá dar uma olhada ali, qual é a NR do bombeiro, quais as leis que amparam a profissão de bombeiro civil, né? Por que o bombeiro é um profissional que exerce atividade remunerada, as leis, as coisas mais importantes que o curso já te deu, né? Os agentes extintores, A, B, C, D, E, né? E você vai ali, depois você vai lá para os princípios do primeiro socorro, qual é o atendimento para uma vítima clínica, qual é o atendimento para uma vítima traumática, entendeu? E tudo aquilo que foi ensinado, as manobra de remes, manobra de tapotagem, né? Para criança, para desengasgar a criança, tudo aquilo você tem que estar gravado na sua cabeça. Não pode ser na hora que você vai para a entrevista você pegar ali a apostila e querer lembrar tudo. Tem que ter aquilo guardado. Enquanto aquilo não fizer parte do teu entendimento, que você olhar assim, eu sei fazer, eu sei como é, não está errado, está de acordo com o que foi ensinado, né? Porque você vai esquecer algumas coisas, você pode confundir algumas situações com outras. Você pode confundir, inverter as coisas e na hora de prestar o socorro você fazer errado. Então, tem que estudar todos os dias. Você tem muitos vídeos na internet. Observar que alguns vídeos, principalmente primeiros socorros, tem coisas ali que não valem mais para os dias de hoje, tipo as reanimações cardiopulmonares, que hoje em dia, para a vítima em PCR, em parada cardiorrespiratória, é de 100 a 120, né? Compressões ininterruptas. Você tem que ver também. Você tem que ver também que essas partes sempre estão se alterando. No manual acho que é PHL que fala, um manualzinho lá que eu fui baixar em PDF, mas estava em inglês. E você tem a revista que você vai ali fazendo os seus estudos. Não pode parar de estudar, né? Quando você for numa entrevista de emprego, vai ser tudo um diferencial você saber essas situações. Estude a rotina do bombeiro civil, o que são atitudes de... O que são atitudes de prevenção, prevenção de incêndio, né? Estuda ali a rotina do bombeiro civil, procura acompanhar, procura pegar
alguns assuntos com outros bombeiros aí na internet. Eu acho até que tem pouca gente falando de bombeiro civil. A gente vê alguns vídeos, mas eu acho que tem muito pouco. Porque acho que tem os bombeiros civis que não gostam de transmitir o conhecimento, porque na hora da entrevista eles não querem perder ali a sua oportunidade. Eu não me importo com isso. Eu nunca me importei com isso, porque eu sempre estudo. Então, quando eu vou para uma entrevista, eu vou estudado. Eu não vou chegar lá de qualquer maneira, né? Ali vai ter muitos valores em jogo, desde a sua personalidade, né, na hora de responder as perguntas, as suas atitudes, né, a sua maneira de se expressar. Está tudo sendo avaliado numa entrevista. Como você fala, como você se apoia, como você senta, como você se porta, como você fez a barba, como você cortou seu cabelo, como você se apresentou numa entrevista. Isso é muito importante. Eu vejo pessoas que só perdem tempo em entrevista. O cara vai de qualquer maneira, largado. Ele chega na entrevista, ele faz bagunça. Tem um coffee break, ele faz bagunça, ele suja tudo, ele senta de qualquer maneira. Ele pensa que está na escola ainda fazendo aquela arte que os alunos fazem, né? Eu estou aqui, não deu satisfação para ninguém. Não, você foi, às vezes, gastou um dinheirão que você pegou emprestado de passagem para chegar numa entrevista de emprego igual o seu Madruga, que não quer arrumar a vaga, né? Quando você vai para uma entrevista de emprego, você pode não estar certo que o emprego é seu, mas se você vai fazer tudo para você fazer uma boa apresentação. Porque nas entrevistas de emprego hoje são profissionais treinados, eles te observam. Eles não vão pegar qualquer pessoa para se queimar, né, e colocar o cara num condomínio para trabalhar, sabendo que o cara lá, o patrão lá que pediu o funcionário, também tem uma visão clínica. Às vezes o patrão fala assim, eu quero um cara assim, da idade tal. Então é a voz do que o patrão quer que vale. Então o cara vai traçar o perfil ali. Eu quero uma pessoa educada, uma pessoa que saiba falar, uma pessoa que respeite. Muitas vezes no seu ambiente de trabalho, você tem que entender isso, cara. Tem gente que não adianta, não se coloca na cabeça dela. Você está ali para trabalhar. Você está ali para trabalhar, né? Você não vai ficar como um robô. Todo mundo sabe que a gente às vezes mexe um pouquinho no celular e tal. A gente tem uns momentinhos assim que a gente, né, dá uma espertadinha, dá uma despertinha ali, mas que isso não pode ser uma coisa assim constante, né? O cara só fica no celular, cara. O cara, imagina, eu tô no meu trabalho lá, sou bombeiro civil, tô jogando Free Fire ali no momento do trabalho. Não, você pode jogar num dia que não tenha expediente, ou numa hora que você está ali na hora do teu lanche, do teu almoço, né? E mantendo ali a disciplina, não gritando, sabe, desrespeitando os seus colegas, o seu ambiente de trabalho, xingando, palavrão, né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração, você tem que fazer parte da sua personalidade. Porque você pode um dia trabalhar numa empresa séria e, por conta de uma coisinha, você ser mandado embora e perder um bom emprego. O bombeiro civil tem que ter uma postura, lembre-se bem disso, tem que ter uma postura de respeito, de tranquilidade, né? Às vezes você vai cometer erros, sim, vai cometer erros, mas você tem que sempre pensar assim, tem que ser tranquilo para resolver situações, não pode se meter em questões que não é da sua alçada. Tem muitas coisas que a gente às vezes se mete que não tem nada a ver com a gente. Não podemos nos meter em certas situações que não nos diz respeito, né? Então, uma que está acontecendo uma questão ali, você tem que ver se aquela questão é para o bombeiro civil, ou é para o cara da manutenção, ou é para o cara da segurança. Quem é a prioridade naquele assunto ali? Porque você vai lá, aí você chega lá, faz uma cagada, e o nego ainda vai falar para tu, pô, você não era a tua função isso aqui. Não era a sua... você não era para estar se metendo nisso aqui. E isso é muito chato. Agora, se te chamam, se te pedem para auxiliar, você vai, aí é outra questão, é outra coisa. Você está numa situação fazendo algo que não é a sua função, mas você está ali ajudando, né? Você está ali colaborando. Isso é importante para o seu convívio no trabalho. Seus amigos vão ver que você é um cara prestativo, que você é um cara que ajuda, né? Que
faz com que o trabalho daquela pessoa seja um pouco mais suave, porque você está colaborando. No ambiente de trabalho tem que haver colaboração, né? Colaboração. É assim que surgem as amizades, é assim que surge o respeito, né? É assim que também surge aquela questão quando você comete um erro, o erro não se torna uma coisa tão evidente. Por quê? Porque erros todo mundo comete, né? Agora, se você é um cara que só vive largado, não respeita, não está nem aí, quando você comete um erro, a proporção daquilo é muito grande, se torna muito grande. E a ponto de você perder seu emprego, porque ninguém vai lutar por você, ninguém vai dizer assim, pô, esse cara é bom, ele cometeu uma falha, mas o cara é esforçado, sabe? Tem que ter esses critérios. Se você respeita, se você quer ficar empregado, você tem que pensar nisso. Então, a questão do bombeiro civil, você tem muitas oportunidades. É mais uma oportunidade que você tem que às vezes outra pessoa não teria de arrumar um trabalho. Né? Numa situação do Brasil que nós estamos vivendo hoje, nós temos que ser como o camaleão, né? Mudar de cor quando o ambiente, né? Quando for necessário para estar camuflado no ambiente. Você tem que ter uma diversidade de conhecimento. Né? E isso serve para todas as áreas. Todo conhecimento que você adquire, ele te faz amadurecer como profissional, como pai de família, como tudo, como um todo. É um conjunto. Né? Às vezes tem pessoas que ficam perdendo muito tempo na internet. Você pode fazer muita coisa que você gosta. Eu passo a minha vida toda fazendo as coisas que eu gosto. Eu não vou ler uma coisa que eu não gosto para dizer, para mostrar para as pessoas que eu sou mais inteligente. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer as coisas que eu gosto, né? As coisas que eu procuro fazer, um instrumento musical, uma coisa que eu achei interessante. Cada pessoa tem a sua maneira de ver a vida, né? Tem coisa interessante. Tem gente que gosta de palavra cruzada. Eu olho aquela porcaria e falo assim, pode jogar isso fora, porque para mim, nome de ator com 5 letras, eu não quero saber. Tipo, que para mim não tem valor, né? E aí você termina o seu curso de bombeiro civil, você espera aí a sua homologação, que é uma coisa que o corpo de bombeiro que expede, né, essa numeração, mas enquanto você pode fazer alguns eventos, algumas empresas podem assinar a tua carteira também, dizem que pode sim, porque você já tem o curso concluído, você pode pedir a declaração de conclusão do curso, já que o diploma vem depois que sai a homologação em algumas empresas. Tem empresas que demoram um pouquinho mais, tem empresas que demoram um pouquinho menos. Isso varia de empresa para empresa. Mas eu sempre procurei, nem foi questão da homologação, eu procurei uma empresa que realmente eu via que tinha uma estrutura para me fornecer aquele curso, né? Tem curso que você chega no lugar, os instrutores são estranhos, não, sabe? Eu acho que eles guardam o amor deles para a sala de aula, eu não sei bem. Mas tem uns caras que são meio metidos assim, que não chega a lugar nenhum, né? Com humildade a gente vai a todo canto. E aquela questão sempre do respeito aos seus instrutores, né? Na sala de aula, sempre é muito bacana. Quando você termina o curso, para quem respira mesmo de fato bombeiro civil, a sua vontade é de ajudar os outros que estão fazendo o curso. Né? Por isso que eu sempre estou aí colocando essas questões aí, não ganho nada do YouTube aqui para estar aqui falando isso, mas porque é muito importante você colaborar com a vida de outras pessoas, como colaboraram com a sua vida. Então eu estou sempre me metendo nessa questão, vou lá meter a cara, meu irmão, tá precisando de ajuda? Olha, tu estuda isso, estuda assim, memoriza isso que são as coisas mais importantes, né? E troca apostila para lá, troca conhecimento para cá, e é assim que você vai se tornando um ser misto, você vai se misturando com outras pessoas, e sabe o que você ganha? Tudo que você planta, você colhe. Então você ganha mais conhecimento, que algumas coisas no outro curso pegou mais firme e às vezes você esqueceu, você naquela troca de conhecimento. Quando fui para uma entrevista da minha empresa, eu passei na entrevista, mas antes nós ficamos umas 6 horas esperando, 5 horas esperando
porque mudou o horário, então o horário da entrevista de 9 passou para uma, e só que chegou às 2 da tarde o instrutor. Mas o que nós fizemos? Ficamos chateados, fomos embora? Não. Aproveitamos a oportunidade para estar estudando. E ficamos ali naquela troca de conhecimento. Estudamos, né? E ganhamos conhecimento. Usamos o tempo que estava ali inútil para a gente para fazer alguma coisa útil. Então, às vezes, quando você tiver um tempo de sobra, você pega as suas apostilas do curso em PDF, que é tão fácil hoje em dia. Você abre o celular, ao invés de ficar jogando Free Fire, você dá uma estudada ali, né? Não precisa estudar tudo, ficar louco, não. Um dia tu estuda um pouquinho, deixa eu pegar nessa matéria aqui que eu acho que eu tenho uma certa dificuldade. Pergunta para outros bombeiros civis que são da sua confiança, né? Que tem realmente algum conhecimento. Como seria isso? Como você faria isso? Cara, isso é de suma importância, o seu relacionamento. Desde a questão até de você saber como é que funciona a casa de bomba, tu chega pro cara da manutenção, pô, tu pode me explicar aí como que funciona aí essa parte de pressurização da rede, dos sprinklers, dos hidrantes, né? Como que funciona isso? Como é a bomba jockey, como é a bomba principal, como que funciona essa coisa? Como fazer para pressurizar se for necessário? Não é sair meter na mão, é só para nível de conhecimento mesmo. Só para você saber mais ou menos como é. E quem sabe dali você pode querer ser um bombeiro hidráulico também, né? Seria de suma importância numa empresa que precisa de um bombeiro civil que tenha noções dessa parte. Então sempre está agregando alguns conhecimentos, né?